Assista agora Viver Mais com Cíntia Charone. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah, the girl that's driving me mad is going away. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's hiding so hide. Should I think right, should I do right by me before she's got to saying goodbye? Should I think right, should I do right by me? She said that living with me is bringing her down, yeah, for she would never be free when I was around, yeah. Oh, she's got a ticket to ride. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. My baby don't care. Que delícia! Começando o nosso Viver Mais de hoje, ao som de Cacau e Bob. Cacau, que show, hein? Que coisa linda! Que voz maravilhosa, que beleza da terra, acompanhada aí do querido Bob Freitas, né? Hoje, no nosso Batendo Papo, vamos falar sobre os cuidadores de idosos. Essas pessoas especiais e que precisam, sim, ser preparadas tecnicamente para cuidar também daquela pessoa querida que a gente ama e que nem sempre é tão bem cuidada. Hoje nós vamos conversar com a doutora Aniele Moraes, médica geriatra formada pela Unifesp em geriatria, professora da Universidade Estadual do Pará e coordenadora aí da nossa geriatria e gerontologia do Hospital Cíntia Charone. Professora Naira Lemos, nossa querida doutora em Ciências da Saúde. A doutora Aniele também é doutora, mas Naira Lemos é doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp. Ela é professora também da disciplina de Geriatria e Gerontologia, também da Universidade Federal de São Paulo, e tem aí uma coordenação sobre o curso de cuidadores de idosos. E vamos conversar também com Giovana Lopes, mestra e agora doutoranda também, gerontóloga, fisioterapeuta, essa turma aí que está preparando os cuidadores de idosos com tanto carinho, com tanto profissionalismo. O Batendo Papo de hoje está especial. Não sai daí que nós estamos só começando. Para que contar o tempo, se a gente pode contar os aprendizados, as conquistas, os amores, os sorrisos? Envelhecer não é tabu, é dizer sim para a vida e o que há de acontecer. Cíntia Charone, um novo olhar sobre o envelhecimento. Quanta honra poder conversar com 3 grandes mulheres e tão empoderadas aí do envelhecimento, da causa do idoso. E a gente vê muitas coisas boas, mas também vê coisas não tão boas, né? A gente vê uma mídia que não fala das coisas boas que os cuidadores fazem, mas a gente vê muitos cuidadores maltratando idosos e dando medicamentos que não devem, algumas vezes até com agressão física. Então, é muito importante que a gente mostre também o lado bom do cuidador, a pessoa que está lá no dia a dia e que precisa sim ser capacitada para isso. Naira, você que coordena aí o programa de assistência domiciliar ao idoso e também o ambulatório para cuidadores, né?
você vê mais queixas, você ouve mais elogios? Como é que isso acontece na sua vida, no dia a dia? Ou não chegam em você e você só prepara essas pessoas para que sejam bons profissionais? Na realidade, chegam sim as queixas, e essa sua pergunta é interessante, porque a gente tem aí uma mistura de cuidadores formais, né, na nossa prática, que ainda é um número menor do que de cuidadores informais, né? E que ainda não são reconhecidos, né, pelo Ministério ainda não é uma do Trabalho. profissão, né? Eles são formais porque eles recebem para fazer aquilo, mas não é uma profissão ainda. Está tramitando, acredito que esteja na fase final de tramitação agora o último projeto de lei. Mas no Brasil ainda a gente tem, eu diria que entre 70% e 80% dos cuidadores são os próprios familiares, o que também não isenta da necessidade de serem treinados, como você colocou. O que é um pouco mais difícil, né? Porque ele é um filho, uma nora, uma vizinha, um amigo que se propôs a cuidar. Então, e que muitas vezes tem outros trabalhos associados. Sempre né? tem outros. Ele nunca é só cuidador. Ou ele tem o netinho para cuidar, ou ele cuida da casa, ou ela precisou parar de trabalhar para cuidar daquela mãe que, de repente, teve algum problema de saúde mais grave ou desenvolveu uma demência. Então, acho que o olhar da gente tem que ser, você colocou muito bem, a mídia, e mesmo a gente, enquanto profissional, identifica muito mais as coisas negativas do que positivas. Mas a gente tem que valorizar muito isso. Em ambas as situações, tanto no cuidador formal quanto no familiar. Ambos precisam que a gente olhe para eles com um pouco mais de carinho, no sentido de perceber o quanto aquilo é desgastante. O quanto cuidar no dia a dia não é uma tarefa fácil. Então, exatamente isso, Naira, porque, veja bem, uma pessoa que já trabalha o dia inteiro, muitas vezes tem muitos jovens que os pais ainda são jovens, porém dentro de uma patologia, de uma doença, e eles têm que trabalhar, cuidar do filho menor, cuida do pai. Existe um suporte psicológico, emocional, já especificamente para cuidadores? Muita gente estuda essa questão do cuidador, mas eu percebo na minha prática profissional que as pessoas estudam muito mais ou se preocupam muito mais em treinar e capacitar esses cuidadores do que ter o olhar voltado, acho que a Aniele percebe isso também, de ter o olhar voltado para ele enquanto pessoa que cuida. Você falou do ambulatório para cuidadores, bem rapidinho, é uma experiência que a gente desenvolveu lá na Unifesp, eu poderia dizer que ele ainda é inédito no Brasil, por um lado me honra muito, mas me entristece porque poderiam já ter outros modelos. A gente criou esse ambulatório para olhar para esse cuidador, não para ensinar ele a cuidar. A gente, inclusive, não quer nem que ele converse com a gente naquele momento sobre as questões daquele idoso de quem ele cuida, mas dele, como ele está, o que ele sente. Então, é um ambulatório voltado para cuidadores acima de 55 anos, pensando no cuidador que também envelhece. Então, esse é a nossa preocupação. E a gente adoraria ver isso replicado por aí, porque é uma experiência muito rica. Nosso ambulatório fez 10 anos esse ano, e a gente já cuidou de muitos cuidadores idosos. A gente tem cuidadores, Cíntia, até com 92 anos. Nossa. O nosso cuidador mais idoso tem 92 anos. E cuida da esposa, que tem Alzheimer, e está com, acho que 90. Nossa, Então, que barra, né? É muito difícil, né? Então, se a gente não tiver essa preocupação e esse olhar sobre as necessidades dele, a gente não ajuda ele a cuidar, né? Então, a gente tem que ajudá-lo a ficar bem para cuidar bem. E por falar em replicar, né? A Aniele, que também foi aluna lá da Universidade Federal, que lhe ama, que inclusive foi você que nos apresentou Aniele, trouxe essa bênção para as nossas vidas. Aniele montou um serviço e montou um curso para cuidadores de idosos. E que bacana, Aniele, essa iniciativa. E eu fico assim muito feliz de poder conviver com uma pessoa que tem essa iniciativa de olhar não só para o idoso, mas para tudo que cerca, né, esse idoso. Me conta como é que é esse curso, você acabou a primeira turma agora. Eu quero te parabenizar, você, a Giovana, o Ney, por ter desenvolvido essas pessoas. E me conta como foi isso. O que brotou aí no teu coraçãozinho para que você montasse esse curso, replicasse tudo isso aí que você aprendeu com a Naira e com tantas outras pessoas maravilhosas? Na realidade, quando a gente cuida do idoso, a gente nunca olha só para o idoso, a gente sempre olha para o idoso, para o familiar e para o cuidador. Então, essa é a unidade de cuidado. E a Naira deixou essa sementinha com a gente, lá na diretoria da Unifesp, e a vontade de replicar cada vez mais.
É fundamental que o cuidador tenha um conhecimento para exercer o cuidar da melhor forma. Porque não é só ir lá, trocar, cuidar, ajudar a andar, evitar queda. Tem conhecimentos específicos porque são pessoas que passam por várias alterações com o envelhecimento e que ficam sujeitas a maiores problemas. Então, como lidar com paciente que tem demência? Como lidar com paciente com Parkinson? Então, isso é muito importante que você tenha um conhecimento específico, porque você faz parte da equipe que vai cuidar de forma geral daquele paciente. E também tem outras doenças, né? Tem os pacientes que não enxergam muito bem, tem os pacientes que não escutam muito bem. Exatamente. Né? E chega um momento que a paciência vai embora. Exatamente. O primeiro dia do curso foi um circuito da empatia, que os cuidadores, né, do curso, eles passaram por algumas alterações que o idoso pode apresentar. Então, nós simulamos um comprometimento auditivo, um comprometimento visual, dificuldades para se movimentar, limitação das articulações, e eles tinham que fazer as atividades do dia a dia. Então, eles tinham que subir uma rampa, descer uma rampa, ir no supermercado, pagar. E eles ficaram muito sensibilizados porque eles nem percebem que aquela pessoa que eles estão cuidando todos os dias tem tanta dificuldade. Então, é para que a gente entenda que com o envelhecimento podem ocorrer muitas alterações e que a gente precisa entender que isso acontece para a gente tratar da melhor forma. E uma coisa que nos chamou muita atenção é que a maioria dos cuidadores que procuraram o curso são familiares que já cuidam e procuraram o curso para se capacitar para poder cuidar melhor daquele familiar. Porque amor e respeito são fundamentais, mas é importante conhecer melhor o que está acontecendo para saber a melhor forma de cuidar. Pois é, gente, nós fomos lá visitar o curso de cuidadores e nós vamos assistir juntas agora uma matéria rapidinha aí que nós fizemos com os alunos que são cuidadores formais e informais, e a gente vai ouvir o que eles estão achando e o que os motivou a fazer esse curso. Quem tem uma pessoa idosa em casa sabe a importância de cuidar bem e a cada dia aprender mais sobre esses cuidados. Para habilitar quem cuida, o grupo Cíntia Charone, de forma inédita, já está concluindo a primeira turma do curso de cuidadores de idosos. Em sala de aula e com vasto material de estudos, familiares e pessoas interessadas na área aprendem na teoria e também com muitos exercícios práticos a cuidar do idoso com o apoio de especialistas. Porque para o cuidado, não o amor, a compreensão, a tolerância e o respeito, eles são fundamentais, mas eles não são suficientes. É importante que o cuidador tenha o conhecimento de tudo que está acontecendo para entender o que ele pode fazer para prevenir outras complicações e para lidar da melhor forma com essa doença. O aprendizado em sala também é feito com a troca de experiências, que são muitas. Que nós temos alguns alunos que já fazem esse cuidado informal, então eles já trazem isso do dia a dia, sua experiência do dia a dia, que me ensinam e a gente acaba tirando dúvidas juntos e assim nós vamos crescendo, caminhando, um ajudando ao outro. Foi como se mexesse com o meu sentimental, né? A minha mãe, ela já tem Alzheimer, ainda está na fase 1, vamos dizer assim, e eu achei que seria uma oportunidade para que eu aprendesse a lidar, né? Porque é uma doença que quando se inicia, a gente não sabe como vem, né? Quando começa a surgir, a gente começa a não ter a paciência, né? E aí eu vim até para fazer o curso para que eu adquirisse essa paciência, para que eu entendesse, na verdade, o que é a doença. Além do cuidado e carinho com o seu próprio idoso, os alunos estão enxergando no curso de cuidadores uma oportunidade de ampliar sua qualificação para o mercado de trabalho. Procurei o curso de cuidador de idosos como mais para estar me aperfeiçoando junto com a minha área de enfermagem. A minha expectativa é estar trabalhando em alguma instituição, casa de idoso ou com alguma família, e ter mais conhecimento na área. Com o curso, eu aprendi não só em questão de lidar, mas eu aprendi a amar muito mais a minha mãe com essa questão.
Nossa, que gratificante. Parabéns, meninas. Parabéns mesmo, porque eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente ver o fruto do nosso trabalho, né? O fruto da dedicação de vocês e do empenho, principalmente. Giovana, eu vi aí as meninas falando, né, da alegria que elas estão tendo agora e como elas passaram a entender melhor como você posiciona o idoso, como você ajuda a caminhar. Isso é muito importante, né, Giovana? Sim, com certeza, Cíntia, é muito importante porque são cuidados às vezes simples, orientações simples que podem mudar, podem evitar uma lesão, podem evitar uma queda. Então, são cuidados específicos, simples, mas ao mesmo tempo muito importantes. Então, fazem parte do cuidado, fazem parte do dia a dia, muito mais para eles que passam muito mais tempo com o idoso do que o próprio profissional, eu como fisioterapeuta, que uma sessão deve durar em torno de 50 minutos. Então, essa gestão de cuidado, para eles é muito mais importante nesse dia a dia mesmo. E, Então, Giovana, o que você acha que de todos, sem puxar a brasa para tua sardinha, hein, Giovana? Mas de todos esses cuidados, existe algum que é mais importante que o cuidador tenha atenção? Eu tive até a oportunidade de ministrar um dos módulos e uma das coisas fundamentais que eu acredito e que eu cheguei a comentar com a turma, que o mais importante é ouvi-los. Ouvir o idoso. Eu acho que isso precede qualquer cuidado. É sinal de amor, é sinal de empatia, mas é importante também para identificar algo mais específico que precisa ser passado para o médico, que precisa ser passado para o fisioterapeuta, para a equipe de uma forma geral. Então, eu acho que ouvir o idoso é o básico, é o princípio, é um dos princípios básicos, na verdade. Pois é, gente. E não só o cuidador tem que ouvir o idoso, nós, familiares, também temos que ter esse momento de escuta, de troca de experiência, de troca de carinho. Isso é fundamental para se viver bem. E é lógico também, depois de um dia atribulado e tal, sair um pouco da rotina. Se eles puderem ir, ótimo. Mas se não puderem, se tiver algum problema, você pode sair tranquilamente e ir lá no show da Cacau e do Bob, né? Vocês conseguem enxergar no público de vocês pessoas de meia idade? Vocês têm familiares que são idosos e que precisam de cuidados? Como é, Bob? Tenho. A minha mãe tem 81 anos. Tomara que ela não esteja vendo, porque ela não gosta que diga a idade dela. Mas tem uma minha irmã que se dedica, né, que se aposentou, tem as cuidadoras, normalmente auxiliar de enfermagem, que tem que ficar tirando pressão. Mas é a questão da compreensão, da empatia, né, e da capacidade de se colocar no lugar dela para poder. Nós somos 4 irmãos. E baixou a bola de todo mundo, né? O domingo à tarde, para mim, sagrado. É sagrado e eu sou cobrado, né? Estavas tocando, o que estavas fazendo? Mas ele tem que levar umas guloseimazinhas, né? Tem uma parte também de chantagem sentimental que faz parte, que é muito melhor do que o castigo, né? Quando a coisa começa a extrapolar. Mas acho que a vida é assim mesmo, a gente se mira nisso para poder se preparar para o que vem aí, né? Que legal, né, Niele? Aproveitando isso, é só lembrar que o cuidador ele precisa ser cuidado também, né? Então, o ambulatório da Naira é tão importante porque é o momento que o cuidador está sendo assistido, está sendo cuidado de forma multiprofissional. Porque nós temos que lembrar que é uma pessoa que está o tempo todo cuidando, né? Que além da sobrecarga física, tem a sobrecarga emocional. Então, essas pessoas têm maior risco de depressão, de ansiedade. Existe uma síndrome de sobrecarga do cuidador e esse cuidador ele tem maior risco de ter doenças do coração ou outros problemas porque ele não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para fazer o acompanhamento que precisa. Então, é muito importante que esse cuidador seja também ouvido e seja assistido. Então, é importante lembrar porque muitas vezes esses cuidadores são idosos. Então, é o marido, é a esposa. A filha, no caso, né? Assim, eu achei muito interessante, porque como o Bob falou, né? Quantas famílias existem? Filhos, já com uma certa idade. Quantos anos a sua irmã tem, Bob? 59, 60, por aí. Olha só, também idosa, ou beirando, né? Já os 60 anos. E os irmãos vão no domingo
E vocês dão folga para a irmã no domingo? No domingo, quando eu chego, ela sai. Tem essa história do... Pronto. Esse rodízio do de cuidado. respiro do cuidador, né? Deixar o cuidador exatamente. sair. E tem as respirar. cuidadoras profissionais também, que tem aqui, todos aqueles né? cuidados de pressão, de anotar. Muito Esse legal. rodízio do cuidado ele é Eu, como fundamental. arquiteto, que eu também sou arquiteto, eu tenho essa questão da ambiência, né? Que eu estava vendo ali, graças a Deus que eu acertei, que é... E uma coisa que o conforto ambiental, que é fundamental, mas na vontade da pessoa, né? Questão de cor, não, tem que ser o branco. Não tem que ser nada. Tem que ser aquilo que faz, que equilibra. Que faz a pessoa se sentir o emocional feliz, do grupo, né? Porque né? aquilo é um grupo e a gente faz questão de colocá-la como membro desse grupo. Uma coisa que me chama a atenção e me preocupa como assistente social, Cíntia, é que a gente não tem no Brasil nenhuma política, e nenhuma política se fala dessa preocupação com o cuidador. Na primeira política nacional de saúde do idoso que a gente teve, tinha um título especialmente dedicado a isso, onde se dizia que os programas deveriam se preocupar com quem cuida, especialmente os mais velhos, especialmente as mulheres. E ela foi revogada e na segunda política praticamente aboliram esta parte. Então, às vezes, me dá a sensação de que ninguém acha que o idoso vai ser cuidador de outro idoso, que a filha de 70 vai cuidar da mãe de 100, que o marido de 90 vai cuidar da esposa de 80, né? O irmão vai cuidar do outro irmão. Então, é uma preocupação que eu tenho e isso, o fato de não ter nenhuma política que indique essa necessidade ou que impulsione para esses programas, faz com que a coisa fique meia na clandestinidade, vamos dizer assim. Então, depende da gente, enquanto profissional de saúde ou profissional da assistência social, que tenha essa preocupação e fazer o que vocês estão fazendo aqui. Parabéns pelo curso, porque a gente precisa capacitar. Isso que a Aniele falou é uma verdade. Cada vez que você abre um curso, vem muito mais cuidador familiar do que o cuidador que está começando a trabalhar, porque o familiar acorda cuidador, né? Ele era filho, a mãe teve um AVC, no dia seguinte ele virou cuidador. E aí? Né? Então, ele dorme filho e acorda filho cuidador. Então, é muito preocupante e é legal eles procurarem. Acho que é um olhar diferente, né, Nélia, que se dá para esse cuidador no curso. Com certeza. Que é outra preocupação que a gente tem que ter, porque ele, além de cuidador, ele é filho, né? Então, tem a questão emocional muito diferente do cuidador formal. O envolvimento é outro, não sei se vocês perceberam isso. Sim, é bem forte, até mesmo porque por essa carga emocional mesmo, como você disse, em relação a se tornar cuidador da noite para o dia. Então, modifica totalmente a rotina. A vida dele é outra, né? É totalmente diferente. Então, as necessidades, até a necessidade de ouvi-los mesmo, de falarem sempre. Então, eles têm muitas dúvidas, falam muito, gostam de trocar bastante. Tem mágoas, né? Porque muitas. Uma coisa que também todo mundo sabe, todos os estudos dizem, ninguém pergunta quem vai ser o cuidador. A família se reúne e decide, olha, Maria, você é muito legal, mamãe adora você, então vai ser você. A Maria, quando vai ver, já é cuidadora. Muitas famílias fazem isso que ele está colocando, que se dividem, que ajudam, que vão visitar, mas muitas não fazem. E a Maria fica lá esquecida, coitada. E todo mundo acha que a Maria está muito bem cuidando da mãe, porque a mamãe quer ficar com a Maria. Mas o que ele falou é interessantíssimo, ele chega em casa e a família sai, a irmã sai para passear. Isso é adequado. Ela optou, ela está cuidando, mas ela conta com a família. Mas é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes, a responsabilidade sobrecai sobre cada um. E esse é que a gente tem que se preocupar. E sabe, gente, tudo que a gente está falando não é uma coisa, não é utopia. É o nosso dia a dia, né? Exatamente, é o dia a dia de todos nós que estamos envelhecendo e tomar a Deus que todo mundo consiga envelhecer. E existe um estatuto, o Estatuto do Idoso, que fala sobre exatamente isso, sobre o cuidado, sobre as obrigações. Vamos assistir aí no Fala Sério, uma história que aconteceu com uma das nossas participantes. Vamos lá, Pigpô? Fala, Pigpô! Fala, Pigpô! Olha, amigo, eu vou te falar um negócio. Bora fazer rápido aqui que eu não posso demorar com você. Tá com pressa, agoniado, por quê, porque hoje eu vou ter que cuidar da minha mãe e ela tá precisando de cuidados especiais. E por que tu não arranja um cuidador pra ela? Ah, amigo, nem me fala. A última pessoa que eu arranjei pra cuidar da minha mãe acabou fazendo com que ela sofresse um acidente dentro do banheiro, coitada. Mas é para isso que eu estou aqui. Eu conheço instituições que trabalham com curso de formação de cuidador de idoso e vou te encaminhar pra lá. E tem esses lugares? O quê, meu amigo? Lá na rede Cíntia Charone, eles estão inclusive terminando um curso desses.
E quem sabe tu não arranja lá um cuidador pra tua mãe. Tá aí, moleque. Gostei da ideia. É porque eu sei o que tu tá passando. Isso é mais comum do que você imagina, meu caro. Que o diga a dona Arminda Pinho, que passou por isso recentemente. Muito parecido com a tua situação. Ah, essa eu vou esperar pra ver. Então, olha. Meu nome é Arminda Pinho, tenho 80 anos. Estou aqui para contar a vocês o que presenciei. Eu tenho uma amiga que ela fez o curso para cuidar de idosos em virtude da sua mãe ser idosa, estava com mais de 90 anos, e ela mesma se prontificou a cuidar da mãe dela. Olha, com carinho, muito amor, dedicação. Ai, quem dera que todos os idosos fossem cuidados como a mãe desta enfermeira. E ela está pronta a cuidar, porque tem casos que a gente vê que os idosos são totalmente abandonados pela família. Eles entregam os idosos na mão de cuidadores, que às vezes não estão nem prontos para cuidar do idoso. Maltratam, não dão alimento na hora, os remédios, esquecem dos idosos. Eles vão mais lá para garantir o dinheiro, o que não é bom. Então, que a gente tenha cuidado na hora de contratar um cuidador. Outra coisa que eu quero também alertar vocês, que nós temos idosos a partir de 60 anos, 70, 80, 90, e agora estamos alcançando até os 100. Então, o idoso tem que dar, mesmo na fila prioridade para o mais idoso. Se você tem 60 anos e tem um idoso de 70, a prioridade é do de 70. Se tem um de 80 e um de 70, a prioridade é do de 80. E assim sucessivamente. Então, os idosos também têm que se entrosarem e haver respeito entre os idosos. E não se aborrecerem, como acontece nas filas. Porque é prioridade, pensa que tudo é igual. Agora é por idade. Caçarolada, tu viu só essa, Pigpo? Ei, tu já imaginou eu tendo que entrar lá pra apartar essa briga dos idosos? Não pode acontecer esse tipo de coisa. Numa situação como essa, temos que usar o bom senso. Afinal de contas, estamos no mesmo barco. O bom senso é a palavra, meu caro. É óbvio, é só usar o raciocínio. Se você, tem 80 anos, obviamente, você terá necessidades mais especiais ou um pouquinho mais especiais do que aqueles que têm 60, 65, 70. Exatamente. Então vamos lá. Corra atrás dos seus direitos sem atropelar ninguém. Sem atropelar ninguém. É nós. Pois é, a gente tem que falar sério realmente sobre todas essas coisas e todas essas situações que envolvem o envelhecimento. Mas também a gente tem que falar de coisas boas. Eu quero agradecer a vocês três que estiveram aqui com a gente, quero agradecer a vocês que deram esse show aí e quero falar para você que você tenha um pouco mais de cuidado com aquele que você ama. Pensa direitinho e você que é cuidador, tenha certeza do nosso respeito, do nosso carinho por você. E nunca esqueçam que muito mais importante do que acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar muita vida aos nossos dias. Com amor, com respeito e com música. Fiquem todos com Deus e até o próximo Viver Mais. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, and no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day. So there this longing for you follows wherever I go. On the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you.
night and day. Viver Mais. Oferecimento: Hospital Cíntia Charone.